Caro irmão diácono Carlos Henrique, irmãos que nos acompanham na transmissão das nossas redes sociais, que estão em casa, em alguns outros lugares, são bem-vindos também nessa transmissão, aqui nesta Santa Missa. Nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo da Quaresma e, como eu disse, é uma ocasião da gente revisar a nossa vivência quaresmal. Nós certamente iniciamos animados pela quarta-feira de cinzas, esse tempo de graça, esse tempo de penitência, esse tempo de oração, mas pode acontecer que no meio do caminho a gente desanime. E a Quaresma, ela serve para a gente avaliar como que está a nossa vida espiritual. Porque se a gente não consegue fazer 40 dias de uma pequena penitência, como seremos capazes de dar um sim maior a Jesus quando a prova nos exigir um desafio maior? Então, a Quaresma serve de avaliação para a nossa vida espiritual. Neste dia, nós vamos cumprir o 3º escrutínio desses nossos amigos, desses 5 que receberão o sacramento do batismo, da Sagrada da Crisma e da Sagrada Comunhão pela primeira vez na Vigília Pascal. E esse evangelho, ele pode nos ajudar a entender o que acontece na vida de todo cristão, principalmente quando a gente vê alguém que já numa idade mais madura, mesmo que sejam jovens, mas uma idade madura, que já tem maturidade, são capazes de entender o sim que estão dando e o que estão renunciando. Serve para todos nós como caminho de conversão também e modelo, esse texto do Evangelho de hoje. Esse texto aqui fala da ressurreição de Lázaro, um texto longo, um texto grande. Eu sei que tem um longo relato aqui, e que a gente tem várias leituras que nós podemos fazer nesse texto, que inclusive serve até para a gente poder estudar sobre como ler a Bíblia, os sentidos da leitura bíblica. Porque temos aqui nesse texto, primeiramente, um sentido literal. O que significa isso? Um acontecimento histórico, um fato. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro efetivamente havia morrido e Jesus fez com que Lázaro voltasse a viver. Isso foi um fato, foi um fenômeno que foi relatado pela Sagrada Escritura. E uma das formas que a gente tem de leitura bíblica válida é a leitura do sentido literal. Em algumas passagens bíblicas, o sentido que tem que ser analisado é o sentido literal. Aquilo que de fato aconteceu. Isso a gente faz para as ocasiões históricas. O nascimento de Jesus é histórico. Todos os ritos que ele fez no templo é histórico. Os milagres que ele fez são históricos. Tudo que Jesus efetivamente realizou é histórico. A sua última ceia, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua aparição. Isso aqui de fato aconteceu. E a gente pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia para saber os acontecimentos, o que aconteceu. Um outro modo de nós lermos a Bíblia, válido, é pelo sentido alegórico. O que é alegoria? Alegoria é uma história, né? São as histórias. Jesus, no Evangelho, por exemplo, conta várias parábolas. As parábolas não são acontecimentos, são histórias. Histórias que têm personagens fictícios. Então, no sentido alegórico. São passagens bíblicas que têm um ensinamento a dar, mas não estão relatando um acontecimento. Um exemplo, aquela história do Lázaro, que era mendigo, que comia da mesa do rico. Tem até cemitério que tem imagem desse Lázaro lá, como se fosse São Lázaro, o santo. Mas esse Lázaro não existiu. É diferente do Lázaro que nós ouvimos hoje no Evangelho.
Esse Lázaro que nós ouvimos no Evangelho hoje, que é santo também, esse existiu, esse ressuscitou. O Lázaro que Jesus conta, que lá comia na mesa do rico, é uma personagem que Jesus criou para contar uma história e dar um ensinamento. Quando Jesus aqui conta esse relato, quando São João conta esse relato, há aqui nenhuma alegoria. Nós não temos aqui nenhuma alegoria, nem nada que é contado como história, mas são fatos. Um outro sentido que nós podemos ler a Bíblia, desculpe, são palavras um pouquinho diferentes, mas eu espero que a explicação ajude a compreender essas palavras diferentes, que é pelo meio da analogia, o sentido analógico. O que é analogia? Analogia é quando você conta uma coisa comparando com a outra. Então você faz um paralelo, né? Você faz ali uma referência de dois acontecimentos para que esses dois acontecimentos eles possam ali iluminar. Isso acontece muito quando Jesus ele conta algumas coisas fazendo uma analogia com aquilo que acontecia no Antigo Testamento, ou aquilo que vai acontecer no futuro também. Maria, quando Jesus fala, olha, seu irmão vai ressuscitar. Aí, olha o que Maria fala, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Veja, está fazendo uma analogia com o futuro, com uma coisa que virá a acontecer. E nessa fala de Jesus, não é um sentido figurado que ele está falando. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer e Maria faz uma analogia. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus fala, não, que ele vai ressuscitar de fato, né, ali naquele momento. E existe um outro sentido, que é o sentido figurado. Que a gente, tem um quinto sentido, desculpa. Tem o sentido figurado. Sentido figurado, a leitura do sentido figurado, é quando, ali, parecido com a da parábola, fala-se uma coisa, mas não é de fato aquilo. Jesus usa um sentido figurado. Lázaro está dormindo. Não, Lázaro não estava dormindo, Lázaro tinha morrido. É um sentido figurado. Por quê? Porque está apenas criando ali uma figura de linguagem para poder amenizar talvez a história, ou para dizer que, olha, ele vai voltar a acordar, ele vai voltar a viver. E tem um sentido espiritual. O sentido espiritual, isso é feito por nós. Nós que fazemos, não é o texto que faz. O que é a leitura no sentido espiritual? Eu leio o texto bíblico e eu trago um ensinamento para a minha vivência, para a minha espiritualidade. E aqui eu até uso da imaginação ou da minha inteligência para trazer outros dados a esse texto sagrado. Eu estou fazendo essa introdução toda aqui para vocês para dizer que eu quero usar esse texto hoje no seu sentido espiritual. Eu quero aqui hoje fazer uma leitura no sentido espiritual. Não estou negando a ressurreição de Lázaro, pelo contrário, estou considerando a ressurreição de Lázaro como um fato histórico. Lázaro morreu e voltou a viver. Mas aqui eu gostaria de trabalhar em cima daqueles que também morrem de alguma forma e que precisam voltar a viver. Eu desejo falar aqui hoje no sentido figurado, no sentido também espiritual, daquelas pessoas que de fato experimentam uma morte. Mas óbvio que não é uma morte real, é uma morte espiritual. Queridos, quando a gente adere ao pecado mortal, a nossa alma, ela perde toda ligação com Deus, toda comunhão com Deus, toda intimidade
com o Senhor. A gente precisa ter um pouco de consciência do quanto, do grande mal que faz em nossa alma um pecado grave. Porque o pecado grave, ele até dificulta a ação de Deus em nossa vida. Não impede, porque a misericórdia de Deus é infinita, e até para a gente voltar para a graça dele, para a gente pedir perdão a ele, para a gente se reconciliar com o Senhor, a gente precisa dessa graça, efetivamente. Mas vejam só, a experiência de alguém viver longe de Deus é uma experiência de morte. Porque o que é viver? Como que a vida começou? Deus, quando criou o ser humano, criou o barro. E ele soprou o seu espírito sobre o barro. E a vida, então, é tida como um sopro de Deus. A vida é o sopro de Deus. O sopro de Deus é uma simbologia do Espírito Santo. Então, se alguém está em pecado, se alguém busca o pecado, se alguém vive longe de Deus, se alguém vive assim, vive longe de Deus, é alguém que vive sem o sopro de Deus. E se vive sem o sopro de Deus, a pessoa está como que morta. Como se fosse uma morte. Acontece que às vezes a gente se acomoda no pecado. Às vezes a gente entra numa rotina pecaminosa e não quer sair dela. Parece que não tem vida fora daquele pecado. Não tem razão de viver se não viver para aquele pecado, naquele pecado. Ou parece que aquele pecado nem causa mal. E parece que é muito mais um capricho da igreja que fica pregando aquilo ali e que mal mesmo não faz nenhum. Por quê? Porque a gente fica como que cego também. Morto, cego. Vale lembrar da parábola que a gente já rezou aqui, meditou, do cego de nascença. A gente fica como cego. A gente não percebe o mal que aquilo nos causa. Quem aqui já passou por uma experiência de conversão profunda? Significa isso. Estava lá embaixo, no fundo do poço, na lama, aquele pecado mesmo ali, agarrado. Aqueles que já fez a experiência de sair do fundo do poço, de ser erguido por Deus, talvez entenda o que significa ser ressuscitado por Cristo. Porque a experiência da misericórdia de Deus nesse momento é uma experiência realmente do toque do Senhor, de vida, do sopro de vida de Deus. Porque quem faz essa experiência percebe que aquela vida de pecado que parecia corresponder a uma felicidade era uma ilusão. E na verdade não trazia nenhum prazer de verdade, de verdadeiro sentido da vida. E quando sente o toque de Deus, faz uma experiência que é infinitamente maior e melhor do que toda experiência de pecado. Um problema é que às vezes a pessoa faz essa experiência de conversão, faz essa experiência de ressurreição, e depois de um tempo, não é regra isso, tá? Não é necessariamente assim, mas a pessoa recai no pecado. E parece que quando volta ao pecado, esquece tudo aquilo que aconteceu na comunhão com Deus. E volta àquela rotina, longe do Senhor, uma rotina de morte. Porque a vida não tem gosto. A vida, ela é preenchida de muita coisa. A vida, a pessoa pode levar uma vida muito longa de pecado e nem sentir diferença. E nem sentir assim que aquilo ali, mas tem gente que fala assim, eu vivo assim, 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 mas a minha vida é feliz, eu sou realizado, eu tenho muita coisa boa, eu tenho isso, aquilo. Mas não é difícil de ver que uma pessoa dessa, quando chega a uma certa fase da sua vida, olha ao seu redor
percebe que tudo que construiu fica sem sentido. Porque somente quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Pai Criador, dá a ordem para a nossa vida, é que tudo isso que Deus criou, aí sim, dá vigor para cada um de nós, dá sentido, dá alegria plena. Aí sim, a gente pode perder tudo que a gente tem. Chega a certa fase da vida, depois de perder tudo que a gente tem, a vida continua boa. Nossa vida continua preenchida. Isso é ter vida. Isso é ter vida. Usando das imagens que eu estou me apropriando aqui, quem tem uma vida de morte, quando perde os apegos, de fato, entra em desespero. Mas quem tem uma vida de... Quem experimenta a vida plena, a vida que vem de Deus, nada desse mundo é apego. São apenas instrumentos. São coisas e pessoas que são importantes, mas são instrumentos. Porque a vida mesmo plena, nós já temos em nossa alma. Meus queridos, vocês estão, com todo respeito, vocês sabem muito bem, vão entender bem o que eu estou dizendo, vocês estão ainda na experiência da morte, porque falta a graça principal na vida de vocês, que é a graça santificante do batismo. Vocês estão sendo conduzidos agora para começarem a vida de graça. Como vocês já foram bem instruídos em todo o processo de catecumenato de vocês, vocês farão diante do batismo toda a renúncia de pecado, toda a renúncia de tentações, de desejos maus, toda a renúncia de apegos a qualquer coisa desordenada. E é importante que vocês queiram agora fazer essa experiência de serem preenchidos por Deus. Claro que vocês já rezam, já fazem algumas orações, e de alguma forma Deus, Ele vem até vocês nessas orações. Mas aquilo que Deus pode realizar a partir do batismo é algo que nenhuma oração que vocês fizeram até aqui ainda é suficiente de atender. A graça do batismo, ela é infinitamente maior. A graça do batismo tornará vocês realmente filhos de Deus, com direitos de filhos de Deus. Deveres também, é claro, mas aqui com direitos de filhos de Deus. E o meu desejo é que esse tempo de preparação para o batismo seja o tempo de renúncia de tudo que apega vocês ainda ao caminho longe de Deus. A renúncia de todo o pecado, de todo o mal, de toda má orientação. Renunciar a tudo isso sem medo. Deixar para trás mesmo, sem medo de como isso será. Renunciar e experimentar a liberdade de Deus, a liberdade no Senhor, a liberdade só daquele que vive do Espírito do Senhor, que tem vida, pode experimentar, pode viver. Enfim, que a nossa Mãe Santíssima interceda por vocês e que essa experiência seja realmente marcante, para que qualquer hora que vier uma tentação e queira roubar de vocês essa convicção, possa fazer vocês voltarem à experiência do batismo, à experiência da graça que vem de Deus, nosso Senhor. Amém.